Olá, gente! No oferecimento da Quatro Estações, a loja que veste você em todas as estações, também no oferecimento da Contabilidade e Herança Eclesiástica, eu estou de volta para mais um conteúdo no nosso canal Cabeça de Bíblia Oficial. Mas uma pergunta para vocês já viram o vídeo que eu coloquei antes? Eu pregando o Evangelho lá na Valente Church ontem, sábado, foi uma grande bênção. O tema foi Deus, o Observador de Talentos. Gente, alguns trechinhos da mensagem, foi lindo o que Deus fez lá, eu gostaria que você desse uma olhada lá no vídeo anterior, tá bom? Gostaria também que você fosse um inscrito no canal, que você deixasse seus likes para fortalecer o canal, que você comentasse este conteúdo de agora e que você fosse um membro do nosso canal, sempre nos apoiando, nos ajudando, tá bom? Eu vou voltar falando sobre a degradação da igreja brasileira, da igreja em um todo, do cristianismo. A igreja está sendo bombardeada, retalhada moralmente e doutrinariamente nos últimos anos, e eu quero falar sobre isso tendo em vista uma foto que foi lançada nas mídias sociais do pastor Everaldo, que foi até um candidato a presidente, pastor Everaldo, do pastor Crivella, que chegou a ser prefeito do Rio de Janeiro, e da pastora Flor de Lis, pastor Everaldo da Assembleia de Deus, pastor Crivella da Universal do Reino de Deus, pastora Flor de Lis da Cidade do Fogo, Ministério Flor de Lis. Por causa desses três, que são a base do assunto, mas existe diversos por aí, eu quero comentar um pouquinho sobre essa retaliação moral e doutrinária que a igreja, no sentido amplo, está vivendo nos dias odiernos. Fica comigo, depois da vinheta eu volto com tudo. Muito bem, senhoras e senhores, o termo igreja, ele pode se referir a um indivíduo, você, eu como igreja. O termo também ele pode se referir a um ministério, ele pode falar de uma denominação. O termo ele pode falar no original eclesia, que fala da igreja na totalidade, tirada da treva, chamada para a maravilhosa luz. Você pode contextualizar o que eu estou dizendo, eclesia, em 1 de Pedro 2:9, chamada da treva, colocada na maravilhosa luz. E também esse termo igreja, ela pode denominar um conjunto dos cristãos espalhados, não somente no Brasil, bem como em todo o mundo. Então, quando eu falo da igreja, eu falo do cristianismo, cujo centro é Cristo. Cristo é o centro do cristianismo, por isso cristianismo. Então, queridos, quando a gente olha para essa foto, veja a foto. Esses três indivíduos que hoje estão na cadeia. Pastor Everaldo está na cadeia porque mexeu com dinheiro público, mexeu com dinheiro da saúde, mexeu com dinheiro da cultura, foi para a cadeia. Crivella, que foi pego em corrupção no Rio de Janeiro, está preso, pastor. E agora, recentemente, menos de uma semana, Flor de Lis presa por ser a principal suspeita da morte do pastor Anderson do Carmo. Com isso, senhoras e senhores, você percebe que a igreja do Senhor está sendo retalhada. Quando eu falo igreja, novamente eu falo não apenas da instituição, não apenas do indivíduo, de uma pessoa. Eu falo da igreja de um todo. A igreja está sendo retalhada moralmente e doutrinariamente por causa dos escândalos que estão acontecendo nos dias odiernos. Por isso Paulo falou a Timóteo: olha, Timóteo, foge disso, fica longe disso. Na segunda carta que Paulo enviou a Timóteo, capítulo 2, verso 15, ele está ensinando a Timóteo: olha, Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tenha de que se envergonhar. Eu translitero essa palavra, e eu estou sempre falando dela porque eu acho ela linda e procuro praticá-la, não envergonhar o Evangelho de Cristo, procuro ser um exemplo onde eu passo, procuro deixar o rastro da glória de Deus, o cheiro de Cristo onde eu passo. Eu procuro trazer esses textos, principalmente este que eu gosto muito, que por causa das nossas ações como líderes de igreja, como pastor, apóstolo, bispa, pastoras, enfim, como liderança de igreja, é que a igreja do Senhor está perdendo a sua moral, perdendo a moral no sentido respeitoso da palavra e
perdendo a moral no sentido ético da palavra. A igreja está perdendo a sua ética, a igreja está perdendo o seu respeito e por isso ela está sendo retalhada. Por quê? Porque nos seus líderes se encontram escândalos, se encontra uma vida fora dos princípios, fora dos mandamentos, uma vida longe do fruto do Espírito, uma vida longe da verdadeira doutrina. E a realidade é que nós estamos vivendo uma retaliação, e essa retaliação, ao invés de conquistar, de abranger, de multiplicar, de conquistar vidas, está denegrindo a imagem de Cristo e do seu evangelho na sociedade odierna. Por isso, hoje eu consigo entender, eu estava lendo um artigo sobre a separação do Estado e da Igreja. Agora eu estou entendendo o porquê da separação Estado-Igreja. Talvez essa separação Igreja-Estado não tenha sido apenas para dar para a igreja a liberdade religiosa. Talvez parte do princípio é que os cristãos não conseguem ser como José. Talvez parte do princípio que os cristãos não conseguem ser como os políticos cristãos da época passada. Então, o que acontece? Essa junção política-igreja hoje, eu paro para pensar. Eu gosto de política, eu amo política, já fui candidato a vereador, estou sendo convidado a ser candidato a deputado estadual, mas eu fico pensando, será que essa junção é boa para a igreja? Será que é boa para mim como indivíduo? Será que é boa para a igreja no sentido global, amplo? Será que é boa para o evangelho? Eu fico pensando nisso, não sei, ando pensando muito sobre isso, não sei qual posição tomar, não sei qual direção ir. O fato é que os escândalos cada dia mais se agravam, a igreja do Senhor, ao invés de ganhar, perde credibilidade e, infelizmente, o evangelho, que é poderoso, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, termina perdendo a eficácia, não porque Deus perdeu a essência e o poder, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8, mas é porque o evangelho não consegue ter a atenção, não consegue ser recebido como deveria ser recebido, exatamente por causa dos escândalos que nós estamos vivendo. Então, eu paro para pensar, será que essa separação Estado e Igreja foi só porque a igreja precisava de liberdade religiosa, ou porque nós cristãos não conseguimos unir política e religião? Fica o meu pensamento, fica o meu comentário aqui. Gostaria do seu comentário. O que é que você acha? Cristão e a política. Você acha que um pastor, um homem de Deus, deve fazer parte da política? Qual é o seu pensamento teológico, pessoal? Escreve aí o que você pensa. Deixa aí o que você pensa. Eu vou compartilhar com você, eu vou escrever junto com você aí, eu vou interagir com você. Eu gostaria que você se inscrevesse no canal, deixasse seus likes. Vamos orar. Orar porque tudo isso é o princípio das dores. É o princípio das dores da igreja. A igreja está gemendo. Ela está sofrendo retaliações no mundo espiritual. E nós temos que vigiar. Orar e vigiar. Não é vigiar primeiro, é orar e vigiar. Flor de Lis, agora de maneira vergonhosa, humilhante, eu confesso que fiquei até repensando os meus conceitos, porque ver uma serva de Deus que cantou, que abalou muitas vidas, ir para a cadeia da forma que foi, é triste, né, gente? Crivella, da Universal, Everaldo, que cheio de pompa, chegou a dizer um dia nas suas palavras de político e candidato a presidente que seria a solução por ter moral e praticar a ética. Para pensar, será que isso vale a pena? Unir política, igreja, religião e Estado? Fica o meu comentário aqui, meu pensamento, para pensar junto com você. Deus abençoe, se inscreve no canal, deixe os seus likes, compartilhe esse vídeo com muita gente, vamos orar. Que nós, eu e você, que nós não sejamos agentes, protagonistas de mais escândalos no meio dos cristãos, na igreja do Senhor, porque a igreja geme, o evangelho geme, a sociedade geme, porque a igreja que transformava vidas, hoje está envergonhando vidas.